Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta. Nesta manhã ensolarada de quarta-feira, dia 13 de março, 3 em Pauta que tem oferecimento da Célula Mater, sempre presente quando você mais precisa e precisa lá fazer um exame de sangue, um hemograma completo. Aliás, amanhã o Dr. Carlos estará aqui com a gente, tirando mais dúvidas. É só ir lá na Célula Mater, na Avenida Bernardino de Campos, número 50, bem em frente ali à Beneficência Portuguesa. E hoje nós temos aqui, hoje o programa, eu já estou saindo em desvantagem, né? O Ted hoje não veio. Então, sou Anderson e eu, mas eu tô saindo em desvantagem porque hoje eles vão falar de futebol. Mas como ninguém vai falar aqui do time que eu gosto, que eu também não sei nem o nome do técnico, né? Mas eu vou apresentar o nosso convidado, Darlan Santana. Tudo bom, Darlan? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Cris, Anderson, Marcelo, legal. Obrigado pelo convite. Toda vez que a gente vem falar de futebol, de esporte, aqui a gente fica feliz, né? Hoje eu saio em desvantagem aqui. Imagina, Cris, a gente nunca sai em desvantagem no esporte, não. A gente aprende bastante. Muito, né? Bom dia, Anderson, tudo bem? Bom dia, Cris, bom dia, Darlan, bom dia a todos que acompanham o 3 em Pauta. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, no seu computador. O Papo de Esporte, se o Thay estivesse aqui, seria 3. Seria os 3 em pauta e mais a crise, entendeu? Eu ia ficar só cronometrando o tempo. Mas o Ted tem uma participação aí por telefone, por áudio, né? Ele vai deixar uma pergunta pro Darlan e também um recadinho especial dele. E vamos lá, vamos começar, né? Vamos pro giro de notícias? Vamos pro giro de notícias, né? Primeiro lembrando que ontem foi o pior dia da Covid-19 no Brasil. Mais de 1.700 casos, acho que 1.726 casos no mesmo dia. Isso gera uma preocupação ainda maior, os estados colapsando, vários estados aí com as UTIs praticamente lotadas. Fica a expectativa, no caso particularmente de São Paulo, quanto à coletiva do governador João Dória, né, a partir do meio-dia 45, e existe a expectativa para um endurecimento ainda maior das restrições aqui no estado de São Paulo, até uma adesão à fase vermelha, passando todo mundo para a fase vermelha, todas as regiões para a fase vermelha, ou até a criação do que seria uma fase roxa, que seria até mais dura que a fase vermelha, que seria semelhante ao lockdown propriamente dito, aquela coisa totalmente fechada, de poder sair só dali a tantos dias, ter que fazer estoque de coisa em casa, enfim, uma série de questões. Aí fica a expectativa. As escolas, né, há uma divergência aí entre o secretário de Educação do Estado, né, o Rocieli Soares, e o secretário de Saúde, o Jean Goldstein, sobre a abertura das escolas, né? Porque o secretário de Educação defende que as escolas continuem abertas mesmo numa fase vermelha, numa eventual fase vermelha. E o secretário de Saúde diz que não, que o ideal seria, nesse momento, que as escolas cessassem as suas aulas presenciais e concentrassem no ensino remoto, mais ou menos como foi durante boa parte do ano passado. Então, uma questão aí polêmica aí que vai ser dirimida hoje ou não, né? Dependendo do que o governador falar. A polêmica continua, né, Cris? Acho que isso Continua, a gente tem um ano aí e as pessoas ainda não se conscientizaram. O problema é que, assim, todo mundo vai defender, vai ficar contra o governador, porque o governador vai querer fazer talvez um lockdown, quer fechar. Então, os comerciantes não querem fechar, não tira a razão dos comerciantes, porque eles precisam trabalhar. As escolas precisam, as crianças precisam ir para a escola, tem pais que precisam trabalhar e os filhos às vezes ficam em casa, não tem com quem deixar ou tem que levar. Então, assim, todo mundo tem o seu lado, a gente tem que ouvir os dois lados, né, Anderson? Mas a verdade é que a doença está aí, então falta um pouco de conscientização. Se você está saindo para trabalhar, ok, mas para que eu vou sair para curtir, para ir no shopping, visitar, ficar floreando, se eu não vou comprar nada no shopping? Então, eu acho que tem que ter um pouco de conscientização das pessoas e que, infelizmente, isso não está tendo. Mas, enfim, vamos às notícias. A vacinação hoje começou para várias cidades da Baixada. Cubatão tinha começado ontem, mas outras cidades da Baixada começaram a vacinação contra a Covid para 77, 78, 79 anos. Então, já tinha aquela fila grande no drive-thru lá da Arena Santos, mas outros postos de vacinação. Paralelamente, continua a vacinação da segunda dose para os profissionais de saúde e no final de semana, no sábado, começa a vacinação em segunda dose para quem tem 90 anos, né? Então, a prefeitura criando todo o esquema, todo o aparato, aí esperando chegarem outras doses da vacina para poder aplicar, mas está aí a continuidade da vacinação. E quem foi vacinado ontem, Cris,
Foi o seu Edson Arantes do Nascimento. Pois é, eu ia falar, mas já que você falou. Eu não sou tão avessa a esporte assim, futebol. Não é esporte, é futebol. Seu Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi vacinado ontem em Guarujá, na casa dele lá na praia de Pernambuco. Ele postou nas redes sociais e tal, dizendo que é um dia inesquecível, mas mandando aquele alerta, né, conscientização, para poder as pessoas continuarem tomando as precauções, distanciamento, álcool gel, etc. Darlan, é bom ver o Rei sendo vacinado, né? Mais um sinal aí de força aí de uma figura tão importante, tão icônica pra gente, né? Ah, não, sim, é um exemplo, né? E não só foi o Rei Pelé, né? Os dois reis foram vacinados. O Rei Roberto Carlos também. Exatamente. Ele foi vacinado e mandou o recado que a gente, como a Cris falou, né? Na realidade, a doença tá aí, já tá mais do que comprovado que tem que se cuidar mesmo. Mas assim, Cris, eu sou um cara meio que... eu discordo de algumas situações políticas, né? Que não vem ao caso aqui a gente falar. Mas eu acho que o lockdown, como foi feito, um exemplo bem claro em Santa Catarina, o governador foi para Cancún e mandou fechar a cidade, né? O nosso governador Dória aí foi para Miami e mandou fechar São Paulo. Então, assim, até que ponto que esses caras realmente levam a sério a saúde, a nossa saúde, né? E a gente se cuida, a gente se tranca, mas aí eu falo porque, um exemplo agora, eu passei agora pela entrada da cidade ali no Arena Santos, e realmente a fila, assim, absurda de pessoas, né? Eu acho que nós poderíamos ter aí, dentro da própria cidade de Santos, até um alerta aí pro Rogério, né? Pro Rogério Santos. Nós temos vários ginásios da prefeitura vazio, né? Eu falo porque eu fiz um evento agora 2 semanas atrás, na Ponta da Praia, no Rebouças, e uma área muito boa para poder você também colocar as pessoas ali para serem vacinadas, né? Então, a utilização se realmente existe essa preocupação dos governos, né, com a população, eu acho que teriam que realmente fazer uma blitz mesmo. Vamos vacinar, tem que vacinar. Então, não vamos abrir só a Arena Santos. Você vê lá os carros parados, debaixo desse sol tremendo, né? A fila estava vindo aqui na Rangel Pestana, no início da Rangel Pestana já, para vocês terem uma ideia. Olha que No loucura. sábado estava assim mesmo. Então, mas eu acho que seria muito mais fácil você pegar ali a Arena Santos, mais próximo ali, temos ali o ginásio do Grêmio Metal, aí nós temos aqui o Rebouças, são ginásios que acolheriam... M. Nascimento, então, você pegava a área da Zona Noroeste inteira, né? O Dari Coutinho lá próximo, nós temos 2 ginásios grandes, então assim... eu acho que às vezes é muito falatório para pouca ação, né? E eu fico chateado com isso. É uma guerra política. Muito política. E assim, estão brigando. E a gente não está aqui para defender A e B, a gente quer trabalhar, a gente tem família para sustentar, né? Então, assim, eu acho que às vezes cai muito na área da política. E aí quem sofre com isso, quem são? Somos nós, né? E o problema é que assim, as coisas estão aumentando, a gente está todo mundo cansado. Por exemplo, eu já não aguento mais ouvir de Covid. Você liga a televisão para ver o noticiário. Exatamente. Eu não vejo mais, já começa eu não vejo mais, eu não vejo mais. A gente tem que ver, não tem como, né? No caso de vocês, sim, mas eu procuro ver esporte. A minha área, eu vejo muito esporte. Lógico, a gente está sempre antenado com o que está acontecendo, porque, principalmente no meu caso, volta e meia, eu sou convidado para alguns programas e eu tenho que estar, pelo menos, participando de uma certa forma com essa conversa, mas às vezes eu prefiro não me aprofundar, porque eu tenho algumas opiniões que podem dar problemas para mim, problemas para quem tá, até comigo, com quem está me escutando, né? Mas assim, assim, exatamente, Anderson. Então assim, eu sou um cara que pô, lógico, eu me cuido, eu uso a minha máscara, o álcool. Nas minhas escolas, eu tenho 2 escolas de futebol. Nas minhas escolas lá, eu tenho medidor de temperatura, álcool gel para molecada quando entra. E eu obrigo a todos os meus alunos, quando sair da aula, passar pela torneira, eu deixo lá sabão, eles estão obrigados, antes de ir embora para casa, lavar a mão, lavar o rosto, porque estão suados e tal, e ir embora para casa. Isso eu faço nas minhas 2 escolas, né? É o suficiente? Talvez não, porque de repente o garoto sai dali e vai jogar bola na porta de casa. Exatamente. Você tá entendendo? Tem o cuidado ali, mas quando você sai no caminho, no trajeto, você então, assim, é o que você falou, Cris. Cada um tem que fazer sua parte. E muita gente também que ficou em casa acabou pegando em casa. Essa coisa de delivery o tempo inteiro. Exatamente. Não tem. Exatamente. E eu vou te falar mais, Cris. Eu acompanhei alguns casos de alguns amigos, né?
onde o cara entrou em depressão, cara, ter ficado em casa por não estar Tá aumentando o trabalhando, número de pessoas né? mesmo com depressão. E aí, ou seja, ou você arrisca pegar a Covid e vai trabalhar, ou você morre em casa de depressão passando fome, né? Então, por isso que eu tenho uma opinião, às vezes, um pouco divergente do que o governador fala, né? Do que o próprio presidente fala. Eu tenho a minha opinião, né? A gente tem conhecimento do que está acontecendo, da forma que tem que se prevenir, da forma que pode se evitar, mas eu tenho uma opinião que às vezes bate de frente com o governador, com o prefeito, com o presidente, porque a gente tem que entender que a política, nesse caso dessa doença, ela está sendo usada demais. A política está sendo usada demais. Então, estou usando a doença para política. Exatamente. Não a política para a doença. Estou usando a doença para fazer política. Tem uma coisa, né? Um lockdown agora é até arriscado, porque as pessoas já estão tão cansadas, tão, sabe, sufocadas, que a gente não sabe qual vai ser a reação delas. Eu sei que talvez aqui a gente está nesse início de programa falando sobre isso, né? Na realidade, eu não vim nem para falar sobre a Covid, mas quando começam a me perguntar, eu tenho que expor alguns pontos, né? Eu tive 2018, 2019 trabalhando em Manaus, né? Eu fui dirigir uma equipe em Manaus e na segunda vez, inclusive, eu com contrato assinado, eu já convocando jogadores para trabalhar comigo. Teve aonde? No Rio Negro ou no Nacional? No Nacional. Quase fui pro FAST. Faltou um dedinho para ir pro FAST. E aí, conclusão, eu vim embora. Fechou. Lockdown em Manaus, né? E aí, conclusão, eu vim para Santos um mês e meio depois. Eles entraram na fase amarela, começaram a voltar aos treinamentos, mas todo aquele projeto que a gente tinha, todo aquele trabalho que a gente estava achando, que eu falei, pô, vou ficar um ano em Manaus, né, bem financeiramente, um contrato legal, foi por água abaixo. E aí eu voltei para cá, e se eu não tivesse aqui uma outra ocupação, eu não sei o que seria também com as minhas contas, né? Então, assim, é muito complicado é um debate longo isso. Sim, se a gente fosse aqui, porque às vezes a Cris tem uma opinião, você tem outra, o Marcelo tem outra, eu tenho outra, e a gente vai ficar aqui e não vai chegar a um denominador comum, porque cada um tem a sua visão, né? E sua necessidade. Cada um tem o seu... Tem mais notícia aí? Deixa eu só dar um recado, porque você falou dos postos de vacinação, na verdade é uma dica mesmo, mas o posto de saúde ali da Luísa Macuco, da Vila Matias, Luísa Macuco com a Silva Jardim, praticamente vazio. Muita gente nem conhece ali, né? Muita gente não sabe. Eu sábado fui com a minha mãe, levar minha mãe para tomar vacina, e eu passei por ali por volta de meio-dia, estavam sem ninguém. Aí voltei com ela por volta de 1h30, 2h, totalmente vazio. Então, assim, fica a dica para agora, já profissionais de saúde na segunda-feira já estavam indo ali, tinha uma fila, mas muito pequena. Então, acho que fica a dica aí. Tudo bem, a vantagem de você estar dentro do carro, mas você vai parar o carro ali bem na frente, entra, toma, tá bem tranquilo. Eu acho que eu ouvi o Darlan, viu? Ouvi a sugestão dele aqui. A prefeitura mandou um recado aqui pra gente, uma orientação sobre a vacinação lá. Vou ler do jeito que eles mandaram. Ó. Devido à vacinação contra a Covid-19, disponível na etapa de imunização que começou nessa quarta-feira, a prefeitura orienta os idosos a partir de 77 anos, que a partir das 10 horas, quer dizer, já começou, busquem as doses preferencialmente em 2 postos. Quem tiver de carro, dirija ao drive-thru da Arena Santos. Outra opção é o posto externo do ginásio do Rebouças, ótimo, que está recebendo o reforço de 500 doses nessa manhã. Legal. No local estão sendo distribuídas senhas e a vacinação seguirá até as 17 horas ou enquanto durar o estoque. Legal, parabéns. Bacana, né? Parabéns. Aí descentralizar para poder... Aí o que é mais legal, né? A gente dá esse toque aí e, de repente, a assessoria do Rogério tá escutando. Não puxa minha orelha não, viu, Rogério? E ontem a gente noticiou aqui que o Hotel Jequitimá, em Guarujá, né? Pertence ao Grupo Silvio Santos, estava com uma dívida de 2 milhões de reais que a prefeitura mandou executar, né? E à tarde o Grupo Silvio Santos foi lá e quitou a dívida. Quem tem, né? Quem tem, né? Foi lá... boleto pago, então... Eu tô precisando de ter uns amigos assim. Também. Eu falei que eu vou falar com o seu Carlos amanhã quando ele vier, fazer exame de DNA, porque eu tenho uma leve impressão de que eu sou filha do Silvio Santos. Pô, os olhos verdes são iguais dele, pô. Cris Abravanel, hein? Olha, eu gosto do microfone tanto quanto ele, tá vendo? Então deve ter já tem algum... Pois é, vai saber. Tem recadinho pro Darlan aqui já. Você vai continuar no Giro de Notícias ou posso... Dá um recado pra ele. Pode? Bora. Olha, Marcelo Aguiar, Darlan, um dos grandes nomes do futebol desse país. Queria saber dele qual a influência
entre parênteses, má, dos pais na carreira dos filhos. Quem é que falou? Marcelo Aguiar. O Marcelo, o grande goleiro Marcelo, gente boa demais. Cara, eu sou suspeito para falar, né? O pai, principalmente o pai que tentou jogar futebol e não conseguiu chegar a lugar nenhum, ele quer apostar todas as fichas no filho, na criança, e atrapalha muito. Eu tenho normas dentro da minha escola que pai não participa do momento da aula. Ele deixa de ser pai 1 hora do filho dele. Aí quando acaba a aula ele pode falar que o filho estou errado, que o filho estou certo. Então assim, hoje, principalmente hoje, com essa época de pandemia que as crianças estão dentro de casa, o que apareceu de pai treinador, absurdo, né? O pai queria dar treino dentro de casa na sala, eu brinquei que teve a Decathlon de Praia Grande, na pandemia foi o que ela ganhou mais dinheiro com cone, bola e corda, porque o que teve de pai comprando coisa para dar treino pro filho em casa e sem conhecimento nenhum, né? Na realidade, achando que estava fazendo bem pro filho, né? Acabou lesionando criança, machucando criança. Por quê? Porque justamente esse negócio de que, joguei bola, eu posso dar treino pro meu filho. Então existe aquele pai consciente, né? Que fala, não, quem tem que dar treino é o profissional, é o treinador. Né? E vai lá, leva a criança na escola e fala, no final da aula, conversa, você fez isso. Eu falo porque eu fui treinador do Neymar há 4 anos, e eu nunca vi o Neymar pai chamar a atenção do Juninho quando ele estava treinando. Né? Nunca. Pelo contrário, acabava o jogo, acabava o treino, ele pegava o Juninho, punha no carro, e ali ele falava, olha, Juninho, você fez isso de errado, você fez isso de errado. Né? E olha que o Neymar pai foi jogador, né? Sim. Então, e assim, eu sempre falo isso com o Neymar quando encontro com ele, ou com o filho, ou com o pai, principalmente eu tenho mais contato com o pai, eu sempre falo para ele isso, eu falo, cara, as pessoas hoje te picham, né, por você tomar conta da carreira do teu filho, mas ninguém imagina o que foi feito no começo para você se conter, sabendo que algumas coisas estavam erradas dentro de uma quadra, dentro de um campo, e você se conteve e no final você falava. E uma frase que ele sempre falava pro Juninho quando ele tinha 13, 14 anos, que era engraçado. Ele falava assim, se tu fosse querer ser jogador igual a qualquer um, faz do jeito que você tá fazendo. Mas se você quiser ser diferente, escuta teus treinadores. Cara, tá aí. Então isso eu posso falar porque eu acompanhei a história desde o início, né? Uhum. E hoje a gente até tem um pouco dessa proximidade. E eu falo, poxa, é difícil você ficar do lado de fora, ver teu filho treinando e ficar quieto. Mas se você se conter e no final da aula... E o Marcelo faz bem isso, viu? Ele tem um filho que é muito bom de bola, né? Eu não sei se ele está jogando ainda, mas pelo menos era muito bom de bola. E o Marcelo era um cara que ele dava muita força para o clube, como patrocínio, ele dava força como pai e como amigo. Então, por isso que ele fez a pergunta, porque ele sabe, inclusive, a minha resposta. Ele é um cara que serve de exemplo para muito pai. A gente vai voltar a falar dessa parte. Tem mais notícia aí? Eu queria fechar o giro, Cris, com um boletim da Ecovias aqui, né? Chegou pra gente o último boletim da Ecovias sobre as estradas, né? Movimento tranquilo nos temas GT Imigrantes, com tráfego normal. Os caminhões que seguem em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra pela Anchieta. O tempo tá bom, a visibilidade é boa em todos os trechos. O sistema GT Imigrantes está na operação normal 5x5, ou seja, para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da Anchieta e a pista sul da Imigrantes, e a subida feita pela pista norte das duas rodovias. Acabou? Acabamos o giro de notícias. Pegando esse gancho do Darlan, já vou deixar você. Daqui a pouco a gente tem notícias portuárias também com o nosso colega Jorge Fernandes, daqui a alguns minutinhos. Mas quando você fala da influência dos pais, assim, eu tive a experiência na minha juventude, da aula de patinação, e a gente via muito aquela, mas a minha filha tem que se destacar mais, a minha filha não sei o quê. Isso que você falou de não deixar assistir, a gente não podia, porque era um quadro no ginásio, e os pais ficavam na arquibancada assistindo, mas ainda tem isso, daquela coisa do pai chegar de qualquer forma no treinador e, poxa, minha filha, não sei o quê, tentar uma amizade forçada, tentar para levar vantagem. Tem muito disso. Eu tô há 30 anos, aproximadamente 30 anos como treinador, né? Tive uma passagem como jogador, categoria de base, profissional, e quando eu parei e virei treinador. Né? Parei muito cedo e eu perdi amigos, né? Por às vezes estar em clubes
e o cara levar o filho dele e falar, poxa, professor, meu filho você já conhece e tal, mas aqui, ó, eu tô comprando aqui, mandando fazer um uniforme de treino aí pra equipe, né, tô comprando umas bolas aí, mas assim, o meu filho, eu nunca aceitei, aí acabou a amizade. Eu tenho situações que eu acabei a amizade de muito tempo, porque o cara levava o filho, eu nem sabia que era filho dele, e eu tava avaliando ele, como estava avaliando todos os atletas dentro do clube. O que me interessava era a equipe. E aí depois chegou a determinados momentos que ele chegava para mim e falava assim, pô, eu vou dar uma força aí, eu tenho uma empresa disso. Então, assim, existe muito palpite, muito para se beneficiar, né? Porque é meu filho, eu quero que... E assim, no meu caso, aconteceram e acontece, e vai acontecer muito do cara vir falar, né? Mas já deixo até a dica, não adianta nem procurar, porque comigo não tem esse tipo de conversa, né? E assim, se você não... na realidade, eu não proíbo os pais de verem meu treino. Proíbo, sim. Quando o menino já entra na minha escola, eu já converso olhando no olho do pai e falo, olha, pai, nesse período que ele está dentro da minha aula, como eles estão próximos, no alambrado, vendo o treino, estão sentados ali nas cadeiras do lado da minha quadra, principalmente, é muito próximo. Se eu pegar o pai ou mãe dando palpite, você tem que chutar mais assim, eu saio e vou lá, pai, eu já pedi. E eu peço só 2 vezes, porque na terceira eu peço pro pai sair. Sem nenhum problema, porque ele já sabe disso. Eu falo, você está pagando uma escola pro teu filho aprender. Então você não tem que dar palpite. Você pode falar para mim, olha, eu não estou gostando do teu treino disso, mas fala para mim. Não na hora da aula falar pro garoto. Isso acontece, sempre vai acontecer, viu, Cris? E também tem aquela coisa do pai querer que o filho seja, às vezes o filho não tem nem o dom para isso também, né? Olha, aconteceu uma situação engraçada na minha escola agora, 2 semanas atrás, né? Se o Alan, professor, estiver escutando aí, com certeza ele deve estar escutando. Foi engraçado. O cara levou lá, meu filho, porque meu filho joga bem, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, tal. E daqui a pouco, eu quero que ele aprenda um pouquinho mais disso. Eu falei, então você está levando no lugar errado. Aqui é uma escola de iniciação e a gente vai iniciar os primeiros movimentos do teu filho. Mas se você já está dizendo para mim que ele já ganhou esse campeonato, já ganhou isso aqui, você está levando para o lugar errado. Você está trazendo ele para o lugar errado, porque aqui é uma escola de iniciação. Aí o moleque vira pro pai do nada e fala assim, eu não falei nada. Ou seja, o garoto não queria nem jogar futebol. Eita. Aí o pai, não, mas você não falou que queria vir aqui? Eu não, pai. Eu não queria vir aqui. Nossa. E aí, conclusão, eu olhei pro pai e falei, pai, quem tem que querer é ele. É óbvio que você tem que fazer com que ele faça atividade física. Mas se de repente ele não quer jogar futebol aqui e quiser fazer uma natação, leva ele pra natação. Ah, pai, eu quero jogar basquete. Leva ele pro basquete. Judô. Mas ali eu percebi que era o pai que queria. Né? Mas ele projeta no garoto uma ambição dele, exatamente. Né? Ou uma frustração dele. Então, assim, eu sou daquela... O meu pai nunca me levou para fazer uma peneira. Meu pai nunca me levou para fazer uma avaliação. Quando eu subi profissional, eu subi com 17 anos e eu, por ser menor de idade, eu precisava do meu pai ou da minha mãe para assinar, né, a autorização. E minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora. E um dia eu levei a autorização todo feliz. E cheguei em casa, pai, precisava que você assinasse que eu tô assinando meu primeiro contrato profissional. Meu pai falou, você tá de sacanagem, eu não quero que você jogue a bola. E meu pai jogou bola. E eu falei, pô, pai, eu tive de esperar minha mãe chegar porque meu pai não quis assinar. Aí minha mãe assinou. E aí depois, quando eu fui jogar, na minha estreia, eu lembro que foi contra o São Bernardo. E eu fiz o gol, foi 1-1. E meu pai foi assistir. Mas meu pai nunca foi de pegar no meu pé, de olha, você tem que fazer isso, você tem que... Não. Depois que eu virei treinador, inclusive... Eu assumi a Portuguesa Santista e foi no ano que meu pai, em 2013, quando meu pai ficou doente e faleceu, né? E meu pai foi internado na Santa Casa e eu dava treino na Portuguesa ali do lado. Então eu saía da Portuguesa e ia pra Santa Casa e aí saiu naquele jornal, não sei se vocês lembram, do Expresso Popular, né? Como lembro. O meu pai eu de manhã eu levava o jornal pro meu pai de manhã na Santa Casa e aí saiu uma matéria na primeira página, assim, Portuguesa Sub-20 tem novo treinador, e apareceu uma foto minha com os braços cruzados na primeira capa. Meu pai estava sentado no hospital, ele sentou na cama e falou assim, você tá de sacanagem que você vai ser treinador da Portuguesa pros caras jogar tremoço na tua cabeça. E a minha estreia eu perdi pro Mauaense 1-0. Então tu imagina meu pai no hospital descendo pau em mim. Cornetando, né? Tá internado. E assim, cara, mas eu acho que eu tiro isso como exemplo, né? Fala, pô, meu pai nunca pegou no meu pé, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer, e me dou bem na minha profissão, e tive sempre o apoio do meu pai, mesmo de longe, mas não tive uma cobrança excessiva dele, porque talvez eu ia desistir, né? Então isso serve de alerta aí para os pais aí, os pais boleiros aí, os pais que querem forçar as crianças a fazer uma atividade física que ele não gosta. Ainda existe aquela ilusão de que, meu filho vai ser jogador de futebol e vai ganhar muito dinheiro. Todo dia, Cris.
E tenta entrar na carreira para poder ganhar dinheiro com essa meta, né? Você imagina quantos pais me ligam, porque assim, eu fui treinador do Neymar. Legal, fui treinador do Neymar. Aí o pai leva porque eu fui treinador do Neymar, não porque o filho dele joga bola. Não, procurava de repente, o Betinho, acho que o Betinho pô, também. O Betinho, né? eu falo com o Betinho muito, né? Converso muito com o Betinho. Todo dia os caras conversam com o Betinho. O Betinho dá risada, o Betinho fala, pô, gente, eu achei o Robinho, eu achei o Neymar, tal, passaram por mim esses jogadores, o Ganso passou por mim, tal. Mas é 1 em 1 milhão, pô. Não é toda semana que a gente acha um Neymar, não é toda semana que a gente acha um Robinho, né? Então, assim, eu tive em Barcelona em 2017, 2018 e 2019 também, isso. 2018 fui para Manaus na sequência e 2019 também. Pô, em Barcelona as pessoas me perguntavam, né? Poxa, qual era a tua sensação de ter treinado o Neymar? Eu falei, a mesma de eu ter treinado o Joãozinho, de eu ter treinado o Manuelzinho, com uma diferença. Ele era criança. Não é o Neymar de hoje. Eu treinei o Neymar criança. Completamente diferente. Eu vou só fazer esse comentário, já vou deixar o Anderson falar só com você, porque até agora só eu te perguntei, né? Então, isso que eu falei que eu ia estar em desvantagem. Tá vendo que eu te falei? O esporte é bom por isso, Cris. Pegando esse gancho, o Marcelo Aguiar, ele fala o seguinte, meu filho está no Sub-12 do Portuários, jogando campo e salão. Os pais acham hoje que os filhos serão a salvação da família por conta do dinheiro. Exatamente o que a gente estava falando aqui. E agora eu vou falar um negócio. Tem notícia já? Não, ainda não. Porque o Marcelo vai gostar, que eu vou falar agora, para você, Cris, para você antes, para o Marcelo também, para quem está em casa. Olha só, eu não ganho por isso. A melhor loja de imóveis é a Casa Prática, tá? É a casa dele ali no Canal 1, uma baita loja. Eu montei minha casa com ele lá. E eu vou te falar, os móveis são sensacionais. Depois você paga o café, Marcelo. Vamos conversar, Marcelo. Vamos conversar. Convida ele para um churrasco lá no vou convidar. Lá, né? Deixa ele. Pois é. Daqui a pouco a gente tá com a pergunta do Ted para você, Dela, mas queria que você falasse. Você comentou fora do ar que você trabalhou com o Cuca, né? Participou um pouco ali junto com o Cuca nessa fase final dele no Santos. Calma, não tem problema. Ele sentiu demais a derrota na Libertadores, né? Ele ficou bastante abalado, assim. Na tua opinião, convivendo com ele, o que isso pesou na decisão dele de sair do Santos e agora ele fechando com o Atlético, né? Tá início de fechar com o Atlético. Assim, como é que era a conversa com o Cuca e o resultado dessa derrota aí na final da Libertadores, que ele tomou pra ele a culpa até por conta daquela situação da expulsão e tudo. Eu fiquei desde o início de dezembro até a saída do Cuca agora em fevereiro, fazendo a minha observação técnica para a CBF, e eu convivi diariamente com ele, né, e com toda a comissão técnica, com o Eudes, Coquinha, Marcelo Fernandes, Serginho Chulapa, essa galera toda que trabalhou com ele, né, que ainda alguns permanecem no Santos. E eu vou te falar, o Cuca me surpreendeu uma coisa, não só a parte dele profissional, a parte como treinador, né? Mas o que me surpreendeu muito, a parte humana desse cara, meu. Ele é um administrador de pessoas, cara. É um absurdo, não só um excelente treinador entre parte técnica e tática, mas em 3 meses, eu nunca pensei que em 3 meses eu pudesse aprender tanta coisa e ver que eu tenho muito que aprender ainda no futebol convivendo com pessoas como ele. Ele conseguiu. Algumas pessoas criticaram, né? Criticam a saída dele, né? Porque, poxa, ele não poderia ter saído agora do Santos e tal, cara, mas ele conseguiu fazer com essa garotada uma coisa extraordinária, que foi fazer com que esses caras se sentissem valorizados, né? E ele deixou um legado aí para agora para o Ariel Holan, que está assumindo, de garotos que têm confiança e sabem a grandeza do Santos Futebol Clube. Então, assim, ele sentiu muito da forma que foi perder a Libertadores, né? Nos últimos minutos, por um descuido, que ali foi um descuido realmente. Alguns culparam que não saiu o goleiro, que o Pará não marcou, que não sei o que. Nada disso. Ali, coisas do futebol, cara, de momento, né? Você tá no final de partida, lógico, você não podia relaxar. Deu aquela relaxada, mas
eu acho que ele está saindo com a cabeça erguida pela porta da frente e com uma possibilidade de, quando o Santos estiver numa situação financeira melhor, eu acredito que seria até e amanhã o Ariel cumprir o seu trabalho aqui, de trazerem o Cuca de volta. Eu acho que ele deixou esse legado, ele deixou essa porta aberta, e eu me senti muito honrado de fazer parte do Santos Futebol Clube durante esses 3 meses, junto com essa comissão técnica. A gente vai dar uma pausa para o bate-papo, que vamos às notícias portuárias com ele, a voz do Porto, Jorge Fernandes. Bom dia, Cris. Bom dia, Anderson. Esse ícone da educação, do esporte, Darlan, meu irmão, olha, eu estou bem servidos aí, hein? Uma entrevista para falar de educação, que é a mola mestra que impulsiona esse país, e o Darlan é um exemplo claro disso através do corpo humano. O maior tesouro que nós temos é o corpo humano, no qual o Darlan está com vocês aí. Parabéns pela bela entrevista. Outro ponto interessante temos que analisar com relação à Covid-19. Recentemente, através de uma lei MP 945, tornou todos os portuários do Brasil como área essencial. Portanto, os trabalhadores da saúde, como também os estivadores, são da área essencial. Só que, na prática, isso não está acontecendo. Muitos trabalhadores, mais de 20 mil trabalhadores em todo o Brasil, não estão tomando a vacina. Automaticamente, nós tivemos essa semana um lockdown, e vamos ter semana que vem também um lockdown. Esses trabalhadores podem circular dentro do lockdown porque são área essencial. Mas o que ocorre com relação à vacina? Os trabalhadores já entraram em contato com os deputados federais aqui da região, as próprias federações dos trabalhadores portuários, estivadores, consertadores, também entraram em contato com o ministro para saber se é área essencial, por que não tomar a vacina. É uma questão grave, porque esses trabalhadores estão em contato dentro das embarcações com várias bandeiras. Vários países se encontram dentro daquele navio e sabe lá se essas pessoas também têm o vírus ou não. Então, uma questão que nós trazemos aqui, que gostaria que a Câmara, através da escuta que estamos ouvindo agora, pudesse também interceder nesse sentido. Porque aquele trabalhador que vai trabalhar na embarcação, Cris, Anderson, ele sai da sua casa, pega o transporte coletivo, automaticamente está em contato com a comunidade. Então, esse é um ponto interessante que temos que relevar e tomar uma providência urgente, porque tivemos aí, num dia somente, 1.700 mortes. Lamentavelmente, esses trabalhadores merecem também receber a vacina. Fica aí o recado para o presidente da Câmara Municipal de Santos, né, o Adilson Júnior, para poder interferir, tentar agir aí junto à prefeitura, junto aos órgãos competentes, né, para poder tornar a vacinação do pessoal portuário, que é tão importante para a movimentação da economia da região e do país como um todo, para poder, como são prioritários, então, que também sejam vacinados aí para poder continuar o trabalho deles de forma plena. Jorge, muitíssimo obrigado a você, obrigado pela participação. Até semana que vem, então, com mais uma participação aqui falando do nosso Porto querido. Obrigado a você, obrigado a Cris, obrigado também ao Darlan, meu amigo, meu irmão. Boa tarde, bom dia, boa tarde a todos. Valeu. Grande abraço pro Jorge. Tá aí, não só eles, mas também, se a gente for parar para ver, muitas atividades são essenciais, né? O motorista de ônibus, que tá lidando com o dinheiro, e não dá para cada vez que ele pega o dinheiro de um passageiro, passar álcool gel, que se de repente coçar o olho ali, ele vai ter que coçar o olho. Sim. E aí pronto, já foi rapidinho para infectar. Então, assim, é bem complicado. Anderson, antes de eu passar a palavra a você, o Marcelo Aguiar falou que o café está pago. Isso é bom. Olá, Anderson. O Darlan, Campeonato Paulista, temporada 2021 começando, né? O Santos que jogou no final de semana, hoje enfrenta a Ferroviária na Vila Belmiro, estreia em casa, empatou com o Santo André no final de semana. Deve servir como uma base também pro Ariel Holan, que você até falava fora do ar, que veio com bastante otimismo a chegada dele, assim, para poder dar mais rodagem para uma molecada que tá pedindo passagem. Acho que nesse contexto o Campeonato Paulista vai ser muito útil, né?
Assim, e eu acho que ele tem por incrível que pareça, né? As pessoas podem falar, pô, o Darlan tá ficando louco e tal, mas ele tem o Ariel tem ele tem um braço direito dele dentro do Santos que vai colaborar muito para que ele faça esse laboratório no Campeonato Paulista. Esse braço direito dele se chama Marcelo Fernandes. Tá? O Marcelo Fernandes é um cara que ele é da comissão efetiva do Santos, ele tá no comando, inclusive deve ser ele que vai dirigir a equipe hoje. Sim. Né? E o Marcelo conhece essa garotada como ninguém, né? O Marcelo tá no clube há bastante tempo, né? Também jogou no Santos, conhece a história do Santos, conhece tudo lá dentro e vai passar aí boas informações para o Ariel. A Ferroviária, ela é o Pintado, né? O treinador, se eu não me engano, da Ferroviária, não é isso? Acho que é. O Pintado é um cara que gosta de pôr uma equipe sempre com uma parte física, jogadores mais fortes, né? E que até pode querer assustar a garotada do Santos, mas eu acho que dentro de casa o Santos para mim é favorito mesmo com essa garotada, com essa mudança, com todos os problemas, com tudo que está acontecendo, o Santos para mim é uma força para chegar nas finais. Tem até o provável time aqui que deve entrar em campo hoje contra a Ferroviária: Vladimir, Vinícius Balieiro, Alex, Sabino de volta, né? Sabino, fez um belo campeonato pelo Curitiba, né? E o Wagner Palha, o Kelvin Matheus, Ivonei, Thailson, Ângelo, Arthur Gomes e Alanzinho. Time bem bacana, né? A informação é do Lucas Mussetti, da Gazeta Esportiva. Tirando o Vladimir, o resto é garoto, cara. Sim. Tirando o Vladimir aí, que também não é velho, é um cara novo, mas o resto é a molecada, né? E desses jogadores eu tive a possibilidade de acompanhar o trabalho desses meninos aí com Cuca, Ivonei, Palha, o pessoal fala Palha, né? Mas é o Wagner, o lateral esquerdo, né? E então, assim, são garotos, né, cara, que estão pegando corpo justamente para as competições que vão ter esse ano. Que nem já semana que vem já Libertadores, pré-Libertadores, né? Exatamente, terça que vem contra o Deportivo Lara. Então, assim, você vê, o Ariel vai ter muito trabalho aí para poder montar as equipes, para achar a forma de jogar, porque ele gosta de jogar para frente, né? E eu acho que nesse momento aí ele vai ter que ter muita conversa com o elenco e consultar bastante o Marcelo Fernandes. E o Gabriel Pirani, o Kaique Fernandes e o Sandro Giamota, eles vão trabalhar com os titulares hoje, que deve formar um time híbrido aí, digamos assim, pro jogo contra o São Paulo no sábado, já pensando numa preparação pro jogo da Libertadores, né? Eu vou te falar, eu acho assim que a diretoria, o CG do Santos ali, Renato Quaresma, principalmente, é um conhecedor de futebol, cara, e ele tá dando toda essa liberdade para que o Marcelo e o Ariel eles possam trabalhar com paz, né? Então eu acho que vai dar liga, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas da forma que está sendo montada esse elenco, acreditando na base e já deixando claro, não tem dinheiro para contratar. Então amanhã não pode o Ariel falar, poxa, eu vim para o Brasil, vim da Argentina para o Brasil, achando que eu estou no Santos, que é um time que nunca caiu para a segunda divisão. Não, o Quaresma deixa muito claro, estamos tentando patrocínio, estamos tampando, apagando o fogo que foi deixado aí nas últimas gestões, né, para poder daqui um ano falava, nós temos um time competitivo realmente. Então hoje eu acho que para os meninos vai ser excelente essa oportunidade e saber o que é o Santos Futebol Clube, né? Porque é uma camisa de peso. Tem gente experiente voltando, aí o Copete, né? Deve ser reaproveitado. Aí outro dia eu vi a foto do Carlos Sanches treinando, assim, poxa, fiquei bem contente. No primeiro dia que ele correu no campo, eu tava lá, eu falei com ele. Eu falei com ele. E olha, uma coisa que eu vou te falar, uma das coisas que eu achei muito legal, eles não pensam em perder o Copete. O Copete é um cara de grupo, assim, fantástico e joga em qualquer posição, Anderson. Eu falo que as pessoas criticam, o Copete e tal, mas faz beirada de campo, faz... Cara, é um menino que não falta nos treinos, mesmo não podendo jogar, ele chega cedo, ele é um dos últimos a sair, ele treina forte, não reclama e tá ali no Santos. Até de lateral ele jogou, já lateral, de lateral. E vai ajudar bastante aí com esse retorno dele aí pro Santos. Darlan, tem uma pergunta para você do Ted Sartori, ele que não tá aqui com a gente presencialmente hoje, mas mandou uma pergunta para você, uma pergunta bem pertinente, assim, sobre... Você vai ouvir aqui, e tem um recado dele também, o nosso escritor e jornalista Ted Sartori. Abraço, Ted.
Alô, amigos do programa 3 em Pauta, sou o Ted Sartori, um grande abraço aos meus companheiros de bancada, Cris Carvalho, Anderson Firmino e grandes amigos também, um grande abraço ao Darlan, que está aí também no estúdio participando do programa. Hoje eu não estou no programa por outros compromissos, mas aproveito para deixar uma mensagem e uma pergunta. A mensagem é que eu sou um dos autores da Santos Box, que é um clube de assinaturas feito em parceria com o Santos Futebol Clube, em que vão ser lançados 24 livros sobre a história do Santos, um por mês. O primeiro livro saiu agora em fevereiro, sobre o título de 1935, título paulista do Santos de 1935, primeiro da história do Santos, escrito pelo Paulo Rogério, companheiro meu, amigo dos tempos de A Tribuna, do Expresso Popular, e também do Anderson Firmino. E agora, em março, o segundo título saiu, que é sobre o Brasileirão de 2002, que é de minha autoria. E para quem quiser assinar o Clube de Assinatura Santos Box, para quem quiser ter toda essa história do Santos em casa, são só os 2 primeiros volumes, ainda tem 22 títulos na frente desses, né? Todos os detalhes estão em santosbox.com.br. Isso é válido para o sócio do Santos inclusive tem desconto, para quem é torcedor do Santos e não é sócio, enfim, tem todos os detalhes para quem quiser adquirir toda essa história do Santos Futebol Clube e fazer e adquirir muito conhecimento e fazer bonito na estante de casa, né? Porque eles têm um padrão de diagramação, de capas realmente com cara de coleção, muito, muito bonito mesmo, um trabalho muito bonito, não é porque eu estou envolvido, mas é um trabalho muito bonito. E a pergunta, logicamente, é para o Darlan. Darlan, eu queria te perguntar o seguinte, eu queria que você falasse o que você projeta em termos de temporada para a Portuguesa Santista e para o Jabaquara. O Jabaquara começa a segundona, né, a última divisão, a 4ª divisão, na verdade, daqui a alguns meses, inclusive dispensou o técnico Lelo e outros jogadores em razão do tempo que vai ficar inativo ainda. E a Briosa já começou a Série A2, né? Começou empatando com a Portuguesa de Esportes na segunda-feira por 2-2, aliás, um resultado muito contestado. A Portuguesa Santista teve os pênaltis que foram marcados, tanto o que não entrou, que o goleiro defendeu, quanto o que entrou, no mínimo contestáveis, né? A Portuguesa começou muito bem, fez 2-0, enfim. Eu queria que você avaliasse os dois times nessa temporada de 2021 ainda, sobre o impacto da pandemia, né? E os clubes dessas divisões, se os clubes da primeira divisão sofrem, imagina os clubes da segunda, da terceira e da quarta. No caso, a Portuguesa Santista na segunda e na A2, né? E o Jabaquara na 4ª divisão. O que prever de bom? O que será que nos esperam esses times comandados aí da Briosa pelo Axel, né? E o Jabaquara, no momento sem técnico, era o Lelo. Vamos ver se ele volta, a tendência é que volte para a disputa da segundona quase que no meio do ano. Grande abraço, pessoal, até a próxima. E aí, Darlan? Bom, vamos por etapa, né? Legal, um grande abraço falar com o Ted, cara fantástico aí, boa sorte nos seus livros, né? E com certeza eu estarei ali também fazendo parte dos leitores, porque eu gosto quando se trata com o Paulo Rogério, principalmente tem todos os livros que o Paulo escreveu, né? E serei também mais um leitor assíduo aí do Box 24, é isso? Santos Box. Então, estaremos lá assinando, com certeza. Depois eu quero pegar direitinho, que com certeza eu vou assinar. Bom, vamos lá. Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, ela está já trabalhando há algum tempo, né? Com o Axel, Alexandre Porto, né, o Robson Agonde, um pessoal aqui da região que, enfim, um presidente deu valor para treinadores, nós treinadores da região, né? A Portuguesa está numa série A2, né? Posso tirar aqui o fone? Posso, né? A Portuguesa é um campeonato difícil, estreou contra a Portuguesa de Desportos em casa e abriu uma grande vantagem no primeiro tempo, 2-0. E aí, talvez seja a estreia, deixou que a Portuguesa de Desportos empatasse em 2-2. Eu gostei muito do Denner. Não, o time da Portuguesa, o Axel tá fazendo, né? Eu conheço o Axel há muitos anos, o Axel tá fazendo um trabalho excelente, né? O Alexandre Porto com o Rafael, eles são a parte física lá, eles mandam bem pra caramba.
Os meninos estão focados. Eu acho que deu para sentir o que vai ser a Portuguesa nesse campeonato. A Portuguesa de Desportos desceu a serra com o intuito realmente de atrapalhar a Portuguesa Santista. A Portuguesa de Desportos é considerada nessa divisão favorita ao título, né? O Flávio Alves, inclusive, lá da Portuguesa de Desportos de São Paulo, ele é o coordenador de futebol, né? Eu falo porque ele teve pelo menos umas 3 vezes para me contratar para a Portuguesa de Desportos, né? E ele continua fazendo um trabalho excelente, ele tem um conhecimento muito grande dessa divisão. Portuguesa Santista, ela não pode deixar escapar pontos como deixou escapar na estreia. Tudo bem, é uma estreia, a gente entende, só que não tem, é um jogo só. E esse ponto já foi em casa. Ela joga agora novamente. Ela faz um jogo difícil novamente agora, não sei se é no final de semana já. O Axel está fazendo um excelente trabalho. A Portuguesa começou no momento com bastante antecedência a escolha do elenco. Apesar de ainda estar chegando jogadores, jogadores semana passada, essa semana chegou parece que mais um centroavante, mas a Portuguesa elas estão buscando jogadores pontuais, não está pegando de pacote, está pegando jogadores pontuais nas posições. Mas ainda é cedo para dizer se a Portuguesa ela vacilou ou se realmente foi o peso da estreia. Na minha opinião, como treinador, é normal. Você faz 2-0 em casa, jogando bem, e de repente você começa a perder o meio campo, você começa a perder aquela saída de bola, aquela segunda bola de ataque. O que acontece? Você dá uma relaxada. O cara lá da Portuguesa fez um golaço, né? Pegou de voleio, pulo, né? Sem pulo, um baita golaço. Aí pegou um pênalti. Também. Aquilo deu um up, né? Mas faz parte. Essa divisão vai ter muito isso, Anderson. Vai ter jogos que você vai falar, poxa, vai ser difícil você chegar lá, mete 2, 3, 4 e ganha o jogo, né? Jabaquara, para mim foi uma surpresa aí agora também o Ted ter falado que houve essa dispensa do Lelo, porque eu encontrei com o Lelo tem uns 3 dias, né? E eu, inclusive, dei os parabéns para ele, porque o preparador físico é o Fábio Moraes, que trabalhou comigo, inclusive, no próprio Jabaquara. E o Fabinho não falou nada. Não foi propriamente uma dispensa, foi tipo um recesso, né? Eu acredito que sim, que como alongou mais o campeonato, e para quem está nos escutando aí, talvez não saiba, a segunda divisão é diferente do time da primeira divisão. A segunda divisão, ela recebe muito pouco da federação, uma verba, tem que ter patrocínios, e quando termina o campeonato, todos, comissão técnica, jogadores, eles são mandados embora. E assim, toda vez que eu vou num programa de televisão, ou programa de rádio, ou programa para que eu fale do Jabaquara, eu particularmente, foi meu último clube, né? Com essa diretoria que está aí, eu sinto muito pelo Jabaquara, né? Eu sinto muito porque o descompromisso que eles têm com o ser humano é muito grande. Então eu falo isso em qualquer lugar que eu vou, e eles, se estiver escutando, eles sabem o que eu estou falando. Eu torço muito pro Jabaquara, né? Fui jogador do Jabaquara, fui treinador do Jabaquara, e o Jabaquara hoje não merece algumas pessoas que estão lá, né? Que é muito triste. E quem sabe, que se eles estão me escutando, eles sabem de quem eu estou falando. O Jabaquara não merece algumas pessoas que estão lá. Tem muita gente boa dentro do Jabaquara, mas tem muita gente que não presta lá, e eles sabem de quem eu estou falando, né? Então, assim, eu torço que o Jabaquara volte para o lugar que ele nunca deveria ter saído, que é a primeira divisão, porque é muito legal você ter um clássico Santos e Jabaquara, Portuguesa e Jabaquara, né? Santos e Briosa, pô, é fantástico, né? Mas eu acho que o Jabaquara ele precisa se reestruturar lá fora. Parte de diretoria, de presidente, de vice-presidente, de coordenador de futebol, tem que ser revisto, porque senão o Jabaquara não sai da onde está. E eu torço muito pro Jabaquara. Eu sou Jabaquara, sou português e sou Santos. Mas algumas coisas têm que ser revistas fora, porque senão não vai chegar. O treinador é bom. Contrataram, fizeram a contratação boa. Mas eu acho que os diretores precisam se reciclar também e entender o que é fazer futebol e não brincar de fazer futebol. Deixa eu só ler um recadinho aqui. Bom, já dei o recado do Marcelo Aguiar falando que o café tá pago. Agora você cobra dele lá ainda. Não. A Vandressa Pacheco, nossa colega aqui de rádio, ela que faz o Momento Consciente. É toda terça, né, Marcelo? Terça-feira, às 7h da noite, aqui também pela Rádio Ômega assistindo. Obrigada. A Valéria Barbosa Fernandes, quero parabenizar a entrevista e, como esposa de portuário, dizer que o Jorge Fernandes falou é um drama para nossa família que convive com o estivador. Valquíria do Estuário. Obrigada pela sua participação. Tem mais recadinhos, mas não dá para ler todos. Lembrando que todas as pessoas que participarem essa semana, na sexta-feira, concorrem ao sorteio de uma caixa de brigadeiros da Divino Brigadeiro. Continua aí. Delícia. Darlan, queria perguntar para você sobre o Neymar. O Neymar que
tá se recuperando, aí deve voltar no jogo de volta da Liga dos Campeões aí contra o Barcelona. Deve ter convocação, acho que se não me engano, sexta-feira tem convocação da seleção, né, para os próximos 2 jogos eliminatórios, contra a Colômbia aqui e contra a Argentina lá em Buenos Aires. O que você acha dessa seleção brasileira aí e o Neymar nesse processo de crescimento da seleção aí, pensando na Copa 2022? Como é que você vê tanto o Neymar a serviço da seleção, quanto a própria seleção e o trabalho do Tite? Bom, vamos lá. O trabalho do Tite, vamos falar primeiro do trabalho do Tite. O Tite hoje ele tem... porque o futebol brasileiro está passando por um momento muito delicado, né? Uhum. Parece que o 7-1 ainda nós não aprendemos. Muitos jogadores no Brasil com condições de ser convocado, com muita condição, e infelizmente a CBF ela ainda não se atentou que pode sim convocar jogadores que estão jogando Campeonato Brasileiro, que estão jogando Copa do Brasil e até Libertadores, mas estão jogando no Brasil, né? Eu sou muito daquelas, puxa, você tem uma equipe para poder estar viajando para todos os cantos do Brasil e estar olhando as equipes aqui. Eliminatórias, o Brasil não vai ter moleza, como nunca teve, né? Não vai ter. Você vai pegar Colômbia e Argentina em Buenos Aires. Cara, é um processo de crescimento hoje dos atletas que querem jogar. Essa é a grande verdade. Algumas pessoas vão me criticar aí. É um processo desses garotos que estão chegando e querendo jogar junto com o Neymar. O Neymar é titular absoluto. A seleção brasileira podem falar o que for, mas o Neymar é titular absoluto e ele está mais maduro, né? Todas as críticas que ele teve nas últimas convocações, na última Copa. Então, assim, ele precisa se recuperar. Vai ser um processo de início, porque eu acho que a seleção ela se reúne muito pouco antes dos jogos de eliminatórias, dos jogos que são oficiais. Na minha opinião, eu acho que deveria se reunir. Eu sei que vai tirar jogador de clube, tem os campeonatos que são muito dinheiro. Se tirar um jogador, você perder um jogador de um clube para deixar na seleção é complicado, corre o risco do cara ter uma lesão numa preparação e voltar para o clube machucado. Isso para o clube é um prejuízo absurdo. Isso pro Gabriel Veron, se não me engano. Gabriel Veron, do Palmeiras, né? Voltou agora, fez o primeiro jogo agora. Então, assim, o que eu vejo como brasileiro ou como torcedor? Porque tem duas situações. O brasileiro está descendo o pau no Tite. Sim. O torcedor quer o bem da seleção. Então, eu vou falar como torcedor. Eu quero que a seleção jogue e que o Neymar jogue o que ele sabe jogar, para poder trazer esses garotos aí, porque nós temos uma safra boa. E ver no próprio Santos, Sandri, Marcos Leonardo, esses meninos logo estão na seleção principal, se não começarem a convocar só jogadores que estão fora do país. Ia ser legal ver o Marinho, ver o próprio Claudinho do Santos, né? O Claudinho fez um baita campeonato brasileiro. O Claudinho pequenininho. O Claudinho, quando jogava futsal no Santos, foi um grande erro do Santos deixar o Claudinho sair com 14, 15 anos pro Corinthians. Ele foi, não sei se vocês sabiam disso. Sim, o Claudinho saiu para jogar futsal no Corinthians e depois foi pro campo do Corinthians. E hoje o moleque é artilheiro do Campeonato Paulista, o melhor jogador, bola de prata, bola de ouro. E o Santos abriu mão desse garoto por má gestão. Quando eu falo que o cara do lado de fora, o presidente, o diretor, gerente de futebol, tem que se reciclar também, você não pode. E a gente falava isso. Eu vi o Claudinho jogar contra as minhas escolinhas e falava que esse moleque é diferente. Puta, como esse moleque joga. Mas daqui a pouco eu falei, pô, e aquele garoto, o Claudinho? Pô, tu não soube? Saiu daqui e foi pro Corinthians. Falei, tá de sacanagem. Moleque com 13, 14 anos, deixaram ele pro Corinthians, foi pro Corinthians. Tá aí, ó. Então o Red Bull pegou e vai ser vendido pro exterior logo. Durante muito tempo a base do Santos, o pessoal ali que cuida da base, essa transição pro salão, foi muito esquisita. Teve uns momentos ali muito esquisitos na categoria de base do Santos ali, gestão ruim, teve casos complicados, né? Acusações gravíssimas, né? Pedofilia, de condutas, aí, pedofilia. Tudo. Isso acaba prejudicando o processo como um todo, né? Porque o atleta não evolui, não tem um professor, digamos assim, à altura para poder explorar as competências desse garoto, consequentemente vai atrapalhando o desenvolvimento dele, e o Santos se ressentiu muito disso. Agora que a coisa tá melhorando, assim, tem uma base forte aí, uma molecada boa subindo. O que eu falei aqui, e volto a repetir, José Renato Quaresma
gerente de futebol do Santos Futebol Clube, ele é o cara que manda no futebol da base ao profissional. Um cara extremamente competente, um cara seríssimo, e eu acho que esse cara vai conseguir colocar o Santos novamente no trilho, categoria de base profissional. Esse cara é fantástico. E tem um outro cara dentro do Santos, que agora ele está fazendo uma transição do salão para o campo, que se chama Alexandre, mais conhecido como Barata. Ele é o responsável pelo futsal do Santos e ele tem um olho clínico para garotos fazer a transição do futsal para o campo. Barata, sim. Muita Copa Expresso. Muita. Barata é meu amigo pessoal e eu falo assim, ele está se especializando, cursos de CBF, indo para a Granja, né? Engraçado, eu fui para a Granja com a Maria e vou agora, esse mês de março novamente, eu vou ficar 6 dias lá. Que é o CBF Academy lá, não? É o CBF Academy, eu já fiz a C, fiz a B, agora eu tô fazendo a A, e aí deixa agora ver se sobra para fazer a Pro, porque a Pro é R$22.000, né? Um curso de 15 dias, então... Puxado. Isso, eu fiz a A agora, foi R$12.000, não tem jeito, cara, a gente tem que fazer, a gente tá dentro da área, a gente tem que fazer. Mas assim, como eu falei, o Barata é um cara que ele tem a visão do garoto que joga futsal e fala, pô, tá na hora desse garoto ir pro campo. Por quê? Porque o Barata agora também tá no campo. Então fica mais fácil para quem tá jogando futsal e ele fazer essa transição do garoto, porque assim, o jogador que joga futsal joga futebol de campo com muito mais qualidade. Nossa, a gente está acabando já nosso programa. Eu queria fazer uma pergunta para o Darlan. Tem mais um recadinho aqui. Agnes Souza também está deixando um oi aqui. Um beijo. Acho que é um nome conhecido para você, né? Um beijo. Puxa Marcelo Aguiar de novo. Falamos hoje sobre isso. Escuta a partir do minuto 20. Luiz Cláudio Neves Silva. Acho que é algum recado para você do Marcelo Aguiar. Darlan, uma última pergunta em relação ao Robinho. Eu vi recentemente que o contrato dele com o Santos acabou. E ele acabou não jogando nenhuma partida no Santos e devido a esse problema dele lá, que ele foi condenado, enfim, eu queria que você falasse alguma coisa, porque o Chão é um garoto aqui da nossa região, né? Eu acho que ele deve ter passado por você também, o Robinho, e eu gosto do Robinho, eu acho ele, eu gostava, eu tive a oportunidade de ver o Robinho e o Diego várias vezes na época da Tri TV, e é triste ver isso, eu queria que você falasse sobre esse caso do Robinho. O que acontece? A pessoa pública, Cris, ele tem que tomar muito cuidado, né? Porque o Robinho é conhecido mundialmente, né? E ele admitiu que aconteceu a situação, e com certeza a gente, homem, e no meio da bola, a gente sabe que isso daí realmente, de vez em quando, dá uma escapada e acontece. Mas a vacilada foi que o cara famoso era ele na situação, né? E aí é lógico, a menina também, lógico, não existe justificativa para isso. Mas o cara famoso é ele, ela aproveitou a onda e vou te falar, a carreira do Robinho tá muito comprometida por causa disso, né? O Orlando Rolo, quando trouxe ele, né? O Orlando Rolo era o antigo presidente do Santos, quando estava no comando, trouxe o Robinho para poder levantar o Santos em relação a público, ao nome do Santos mesmo, que estava realmente na gestão Pérez, desastrosa a gestão Pérez, destruiu o Santos. Acabou perdendo patrocínio por causa disso. Chegou a perder patrocínio, mas assim, retornou porque o Robinho rescindiu. Se o Robinho continuasse no clube e o Santos insistisse com o Robinho, o patrocínio ia sair. E hoje, na situação do Santos, entre o patrocínio e o Robinho, o patrocínio é mais importante, né? É um erro, isso aí vai comprometer, deve ter comprometido a vida dele, né? Eu sinto até pela Vivi, a esposa do Robinho, conheci ela desde pequeno, o Naldo, o pai dela, jogou comigo. Então, assim, a família deve ter realmente sentido o baque, não foi só o Robinho, a família inteira deve ter sentido o baque. Deve não, sentiu com certeza, porque é uma situação que foi comprometida mundialmente, né? Então, assim, eu só posso dizer o seguinte, o Robinho tem futebol ainda pro mundo, né? Não é para onde ele estiver. Existe ainda mercado pro Robinho? Existe mercado pro Robinho. Porém, essa situação dele ela tem que ser muito bem esclarecida, senão a carreira do Robinho pode correr o sério risco de parar por aqui. Anderson, a gente chegando ao final, nosso 3 em Pauta de hoje. Pois é, estamos terminando o programa, né? Passou rapidinho, né? Com 60 minutos ali, 45 mais descontos, né? Tá subindo a placa aí, tá terminando o programa. Queria agradecer muito a presença do Darlan, obrigado aí pela disponibilidade, poder vir bater um papo com a gente. O convite está feito para
voltar em outras ocasiões pra gente bater mais um papo, fazer mais uma resenha aí sobre futebol e dar o teu serviço aí, fala como é que tá o teu 2021, o que você tá programando aí pra ti pessoalmente. Legal, eu que agradeço, né? Programa muito legal, obrigado pelo convite, Anderson, Cris, aí, rever o Marcelo, legal, faz tempo que eu não via. E tô sempre à disposição, cara. O problema é a gente acertar as agendas, né? Porque eu dou aula, tal, então acertar as agendas, mas sempre que eu for convidado, eu tô dentro. E assim, eu tenho conversado, né? Conversei com o Gama de Brasília agora, com a categoria Sub-20. A gente está tentando ver se rola aí a parte financeira, porque a gente sabe que para os clubes também está muito complicado, né? E começou agora o campeonato de segunda divisão, a gente teve conversas com algumas equipes que realmente não dá para que eu saia daqui e largue as coisas que eu tenho para trabalhar mais por experiência em clubes da segunda divisão, não dá. Então estamos esperando aí, tive algumas conversas com o clube de primeira divisão, e o grande problema, o grande entrave nisso tudo aí realmente é o salário, né? Então a gente não dá para trocar o certo pelo duvidoso. Então hoje eu estou com as minhas escolas, eu tenho uma função dentro da prefeitura também, onde eu sou responsável por algumas vilas criativas aí daqui de Santos, e tem o meu buffet, né? Tem um buffet em Santos aqui no Canal 13 que a gente está tentando manter, mesmo com pandemia, a gente está ali segurando e está dando para sobreviver legal. Então, aguardo propostas, sim, aguardo negociações que a gente já iniciou as conversas e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu, indo para qualquer clube, alguma coisa, eu já aviso para vocês. Opa, beleza. Anderson, obrigada. A deixar obrigada ao Ted hoje que não está aí, mas participou por telefone, Marcelo, e Darlan também, que possível rever, foi bom te reencontrar. O Darlan que eu tive a oportunidade de conhecer na época do Paulo Alberto no Radar Esportivo, né? Era muito bom. Cheguei a entrevistar algumas vezes também e participar. Obrigada a todos. Então, obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente no 3 em Pauta. Amanhã estaremos de volta e amanhã é dia de falar de saúde com o Carlos lá da Célula Mater, que é o oferecimento aqui da Célula Mater, que está sempre presente aí para você quando você mais precisa. Obrigada a todos, um bom dia e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.